Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Bom, muito bom estar com você mais uma vez, fechando a semana de trabalhos aqui no Opinião, não é? E é muito bom ter você sempre aí na nossa companhia, ou a gente está na sua companhia, enfim, vice-versa. É muito bom saber que você existe e que é o nosso sustento. É por você que estamos aqui trabalhando a cada dia, sempre dando o nosso melhor para que você fique cada vez melhor informado também, ou melhor informada. Opinião de hoje, entrevista aqui, o Tenente Coronel Mário Henrique Faro Ferreira. Ele é do Corpo de Bombeiros e é o comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar aqui, que compreende, daqui a pouco a gente vai falar a abrangência dele e tudo mais, e o que tem sido feito, as orientações também. Está chegando aí, pelo menos eu espero, o período de chuvas, não é? Para acabar um pouco com esse calor, mas aí tem as consequências também, assim como o calor também tem, né? Tudo tem consequência. E a gente vai falar um pouco disso, pedir aqui algumas orientações para que você se previna, não é? E não tenhamos aí que noticiar coisas desagradáveis, como já aconteceu em algumas ocasiões. Professor Lorenberg, como é que vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Sempre bem. Opa. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Então, é bem verdade, viu? A você que acompanha a Opinião aí, por exemplo, pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Tenente Coronel Faro, como vai? Vai bem? É bom tê-lo aqui, obrigado. É a primeira vez que o comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar vem ao programa Opinião. Agradeço demais por ter aceito o nosso convite. A pergunta inicial, então, é essa, né? A abrangência do 1º Batalhão, qual que é a jurisdição, qual que é o território no qual vocês trabalham? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. O 1º Batalhão de Bombeiros Militar, ele é sediado em Cuiabá, e tem a abrangência, além da capital, a gente atende Chapada dos Guimarães e a Corizal. Até Corizal até só, Corizal. Né? Uhum. E aí, aqui nós temos aqui o quê? Nós temos, vamos pegar Cuiabá. Cuiabá nós temos os principais, vamos falar de épocas de chuvas, né? Agora, por exemplo, a preocupação maior, ela está centrada onde exatamente? É no Manso, são nas cachoeiras, ou é onde? Ou no rio propriamente? Nessa época, a gente costuma dividir os desastres aqui em Mato Grosso no período de seca e no período chuvoso. No período de seca, a gente tem os níveis dos rios abaixam e formam praias, bancos de areia. Nesse período de seca, além dos incêndios florestais que nós estamos acostumados a trabalhar aqui no estado, nós temos um aumento significativo de ocorrências de afogamento. Por quê? O número de pessoas que frequentam os rios, lagos, represas, piscinas, aumenta consideravelmente. Aumentando o fluxo de pessoas ali, consequentemente aumenta também o número de ocorrências de afogamento. Lorenberg. Comandante, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos muito. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença do senhor. Eu tenho 2 ou 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. E o primeiro deles é exatamente um trecho que eu encontrei em um artigo científico com 17 páginas na revista científica, cujo título desse artigo científico é o Ciclo Operacional de Bombeiros, Prejuízo Institucional pela ausência da perícia de incêndio no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Isso. Você já sabe qual é o artigo, Sim, né? sim. Esse trecho que eu peguei é da página 13. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito desse trecho. Entre aspas, quando a instituição deixa de realizar a perícia, ela não assume uma atribuição constitucional. Então,
outro órgão passa a executar sua tarefa. Em Mato Grosso, a Politec realiza a perícia quando solicitada, mesmo quando a ocorrência não envolver crime. Assim, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso perde espaço no seu campo de atuação. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho. E o amigo telespectador que talvez não saiba quem é o autor do artigo científico é exatamente o comandante. Gostaria muito de ouvi-lo, comandante. Se eu não lembrasse também, né? Não, com certeza. Esse artigo foi escrito no ano de 2016, na conclusão do curso de aperfeiçoamento de oficiais, ainda quando era capitão. Eu vi a necessidade de escrever esse artigo porque, para provocar a instituição, em que sentido? Embora seja a atribuição do Corpo de Bombeiros realizar perícias de incêndio, o Corpo de Bombeiros não realizava. Concorrentemente, a Politec, que é um serviço de perícia, realiza perícias de incêndio. Só que o Corpo de Bombeiros realiza perícia de incêndio não para saber quem foi que cometeu um incêndio criminoso. O Corpo de Bombeiros tem que realizar a perícia em que sentido? Para averiguar 3 situações. Verificar qual foi a falha que causou o incêndio, se os equipamentos e a capacitação dos bombeiros estão adequadas para realizar esse tipo de combate e se a legislação que nós atuamos de segurança contra a prevenção a incêndios é suficiente. Então, é para isso que o Corpo de Bombeiros trabalha. Quando realiza a perícia de incêndio, a gente para melhorar as 3 formas de trabalho do Corpo de Bombeiros: legislação, equipamentos e capacitação e as falhas de preventivos do prédio. Então, a gente não tem o objetivo de localizar o criminoso, quem cometeu o incêndio, mas sim as falhas, o motivo que aconteceu o incêndio. Detectar as falhas para que esse incêndio não ocorra. Aperfeiçoar o nosso serviço. Como a gente não fazia esse tipo de serviço, a Politec fazia, tanto para verificar se o incêndio foi criminoso, que é a atribuição deles, mas também no incêndio não criminoso para dizer onde foi que começou o incêndio. Começou o incêndio em uma edificação. Foi um curto-circuito no ar-condicionado do quarto X. Pronto. É isso que a Politec vai dizer para a gente. O Corpo de Bombeiros é uma coisa diferente. Para dizer onde aconteceu e por que aconteceu e melhorar o nosso serviço para que não aconteça novamente. Mas assim, não ficou claro para mim ainda, cabe a quem fazer essa fiscalização. E aí eu estou falando em todos os sentidos. Nós temos aqui na cidade de Cuiabá, que é uma cidade tricentenária, tem, por exemplo, ali o centro histórico, ali, muitos prédios antigos. Mas mesmo nos novos, dos mais novos, não é? Quem que faz a fiscalização sobre equipamentos de segurança e para que não ocorra uma situação extrema de incêndio lá no 10º andar, por exemplo? Então, o Corpo de Bombeiros, ele realiza a fiscalização e realiza também a emissão de alvará. A empresa procura o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai lá e orienta. Você precisa ter um projeto de incêndio. A pessoa contrata um engenheiro de segurança, faz o projeto de incêndio de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, protocola no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros analisa esse projeto, vê se está em conformidade com as normas. Caso esteja em conformidade com as normas, agenda-se a vistoria no local para os militares do Corpo de Bombeiros, ver se o que está no papel foi executado conforme foi estudado. Caso não esteja em conformidade, vai um relatório de não conformidade para que o engenheiro refaça esse projeto, colocando essas correções. Após a correção, volta ao Corpo de Bombeiros até que o projeto esteja conforme a legislação vigente. Então, assim, independente se está em conformidade ou não, o Corpo de Bombeiros realiza a vistoria em loco. Realiza a vistoria em loco. Até, por exemplo, tem locais que não tem alvará. O Corpo de Bombeiros pode ir lá fazer a fiscalização e já de cara, assim, nem precisa olhar os preventivos, já fala. Primeira coisa, fazer projetos de combate a incêndio e protocolar junto ao Corpo de Bombeiros. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Então não adianta a gente fiscalizar um local sem ter o projeto. Então a gente realiza, vai no local, não tem alvará,
buscar regularização junto ao Corpo de Bombeiros. E tem material humano, tem gente, tem efetivo para fazer toda essa fiscalização? Como eu falei, é a cidade que está crescendo a cada... Os prédios mais novos, menos problema, pelo menos que... Mas todo modo tem que obedecer às regras de segurança. Mas tem pessoal suficiente para fazer essa fiscalização aí? Num primeiro momento, a gente procura atender aos contribuintes que nos procuram, aos clientes que nos procuram. Nós fazemos essas análises e fazemos as vistorias e as emissões de alvarás a quem procura regularização. Juntamente a isso, nós também temos uma equipe que faz a fiscalização inopinada ou agendada, através de operações integradas com a Polícia Militar e outras operações que o Corpo de Bombeiros realiza nos estabelecimentos em busca da regularização. A questão de efetivo, ela é variável. Existem operações específicas, vamos supor, nesse mês nós vamos fazer nos hospitais. Aí nós não fazemos em todos os estabelecimentos, a gente foca por ocupação. Então, esse mês a gente vai fazer nas ocupações de estabelecimentos de saúde. Então, fazemos um agendamento nos estabelecimentos de saúde. No próximo mês nós fazemos nas empresas, nos comércios. Fazemos nos comércios. Serviços especiais, industriais. Ok. Professor. Ainda explorando um pouco mais o seu conhecimento, a sua sabedoria, comandante, vamos lá para o artigo 82, inciso 6º da Constituição do Estado de Mato Grosso. Certo. Vamos direto para o inciso 6º. Executar perícia de incêndios relacionada com sua competência. Isso. Ou seja, o artigo 82 determina que o Corpo de Bombeiros é responsável para executar esta perícia. E aí vem a minha pergunta, comandante. Qual é o balanço que o senhor faz no cumprimento desse artigo 82, inciso 6º da Constituição do Estado? Na nossa legislação está prevista a coordenadoria de perícias junto à Diretoria de Segurança contra Incêndio e Pânico. E os 2 primeiros oficiais que fizeram a capacitação específica de perícias de incêndio retornaram do curso que fizeram no Espírito Santo no ano passado. E esse ano a coordenadoria foi ativada e já colocou em prática a realização de perícias de incêndio nos incêndios urbanos. Nos incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros já realiza há algum tempo. Existe... Agora, nesse período de incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros tem um corpo técnico que, após o incêndio, vai no local do estabelecimento, geralmente rural, e verifica onde teve o início do fogo. A gente não quer, como eu disse, a gente não quer saber quem foi o autor do fogo. A gente quer saber as condições que ele iniciou e para melhorar a nossa legislação, melhorar os equipamentos de segurança e melhorar nossas capacitação e equipamentos. Por exemplo, aqui acho que foi no ano passado, houve um incêndio na 15 de novembro ali, de uma loja, acho que de bicicletas, eu acho. Aí depois houve investigação para saber se foi criminoso, se foi um incidente. Situações como aquela, eu acho que o senhor deve ter conhecimento a respeito, ocorrem por quê? Talvez não tenhamos ainda a conclusão, acho que até saiu já a conclusão do laudo, mas e eu quero mais explorar o senhor no sentido de dar dicas para que as pessoas, mesmo quando se tratando de prédios novos, tenham o cuidado para evitar de o pior acontecer. Geralmente, nos que a gente vê, principalmente nos incêndios que nós vamos, na sua maioria, em comércio e edificação residencial, o fogo tem início devido à sobrecarga de energia. Quem aqui nunca não tem tomada suficiente no cômodo da casa e vai lá e emenda o aparelho T, Benjamin, coloca extensão e a sobrecarga é bastante grande. Então, não aguenta. A fiação não aguenta, a fiação esquenta, derrete e acaba tendo um curto-circuito. Geralmente é dali que acontece o incêndio. Há também fiação mal feita, que não há revisão. Fiação antiga. Fiação antiga. É que a gente não se preocupa em fazer a revisão com a troca da fiação.
Então, geralmente, em tempos, o técnico orienta a fazer a troca da fiação e é extremamente necessário. Uma coisa também, usar aparelhos que não têm capacidade da fiação. A fiação não tem a capacidade do aparelho. Exemplo, aparelhos que puxam mais energia, forno elétrico, geladeira, chuveiro elétrico e a fiação não é adequada para aquilo. Então a gente tem também a espessura que você está dizendo. espessura, isso. A capacidade dela não é suficiente para o equipamento eletrônico. Então acaba tendo um superaquecimento e muitas vezes o quadro não desarma. Quando tem o superaquecimento, se não desarmar, ele vai continuar passando energia, vai esquentar o fio vai derreter e vai dar um curto-circuito. Então, geralmente é nisso. Também acontece de aparelhos celulares, carregadores paralelos que ficam o dia inteiro na tomada, não são adequados para ficar o dia inteiro na tomada, carregadores celulares que ficam em cima da cama, no lençol ali, superaquecendo, esquenta, né? superaquecendo, isso aí não pode acontecer. Então são algumas dicas de prevenção que o Corpo de Bombeiro sempre dá. Carregou o celular? Não coloca em cima da cama, não coloca sobre um tecido. O pessoal que tem costume de fazer, colocar uma vela, aquela vela de 7 dias, próxima a cortinas. Bate um vento na cortina, a cortina chega na vela e provoca um incêndio. E o incêndio em edificação é muito rápido. A gente tem testes e vídeos que se não tiver uma pessoa próxima tentando apagar, cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio, um cômodo já está tomado pela chama. Então é muito rápido. Porque ali ventila pouco, é por isso? Não, é muito rápido. O material combustível de uma casa com cortina, um sofá, pega esse fogo muito rápido. O material combustível facilita a propagação do fogo. Você falou aí do Benjamin, né? Daquele T. Quem não tem T, aquele T em casa, né? Eu tenho. Mas assim, eu não gostaria de ter, mas eu tenho. E, às vezes ajuda, né? Mas não fica ligado o tempo todo. Eu sei que é perigoso, até por isso que não deixa ligado o tempo todo. Agora tem gente que deixa fixo como alternativa, que não tem uma tomada a mais, e ali tem casas que tem forro, por exemplo, mesmo de PVC, que seja forro, que não de madeirite, né? Também é um material de alta combustão, né? Um material de fácil combustão e propagação rápida do fogo. Então, não que vá... por conta do forro, não, por conta, a gente tem que ter cuidado com a manutenção, a gente tem que ter atenção redobrada com a manutenção dos aparelhos elétricos. A gente precisa ter o costume, a cultura de fazer manutenção periódica. Eu sei que é complicado a gente se programar para fazer uma manutenção. Geralmente a gente só faz manutenção quando acontece um curto-circuito. A gente é reativo, a gente não trabalha na prevenção. A população é reativa, vai procurar uma manutenção após ter um curto-circuito, ter queimado um aparelho, ter tido um princípio de incêndio, aí que ela vai procurar manutenção. Não procura agir preventivamente. Ok, a gente vai para o intervalo comercial, você vê que nesse primeiro bloco você já aprendeu, né? Que, T, que é o Benjamin, não é recomendado. Não é recomendado também, não é recomendável você, Vilorenberg, deixar o celular carregando do lado da cama. Em cima da cama, por causa do lençol, pode esquentar e pegar fogo ali e ficar com calor à noite aí, vai saber o que é também, né? E sobre afogamento também. E a gente vai continuar falando sobre isso após o intervalo comercial, não sai daí, opinião dá um tempo e volta já. Pois é, tô aqui pegando meu óculos, porque eu vou ter que ler alguma coisa aqui agora e sabe, a idade vai chegando, a gente tem que pegar auxílio dos universitários, né? Por que eu vou ter que ler? Porque agora chegou a hora de trazermos as notícias do www.gazetadigital.com.br. A gente fala sempre aqui dos dados da pandemia, né? Da Covid. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, esses dados mostram que subiu para 59 o número de casos positivos de monkeypox, que é popularmente conhecida como varíola do macaco em Mato Grosso. Conforme divulgado pela reportagem, o número anteriormente notificado de casos da doença no estado foi de 58, contudo, nesta semana, a nova ocorrência foi registrada
assim como casos foram descartados. O boletim divulgado nesta sexta, ele mostra que atualmente Mato Grosso registra 41 casos suspeitos da doença e uma ocorrência tratada como provável. Além disso, 66 ocorrências suspeitas da doença foram descartadas após exames que verificaram não haver contágio para a doença. Você vê que eu falei aí da Covid, mas não. Essa aí é sobre a monkeypox, a síndrome dos macacos. Outro destaque aí também do Gazeta Digital, rapaz. A Justiça suspendeu a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Câmara Municipal de Cuiabá, que apurava a suposta sonegação tributária por parte das instituições financeiras. A decisão foi proferida pelo juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, Márcio Aparecido Guedes, no último dia 5 de setembro e atende a um mandado de segurança impetrado pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. No pedido, a entidade citou que a CPI, abre aspas, foi criada vago e amplo, sem fato determinado, incorrendo, em cerceamento de defesa, fecha aspas. Aí continua, abre aspas, consigna que o objeto do requerimento da CPI é vago e amplo, sem fato determinado. E aí fala lá, cita o artigo, no artigo 1º da Lei 1579 de 52, no artigo 13, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município e também no artigo 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal e, por consequência, direito líquido e certo de suas associadas, fecha aspas, citou aí. Olha, mais detalhes sobre essa informação aí, sobre essa notícia, é só clicar aí, ó, www.gazetadigital.com.br, tá? Essa questão aí é a questão da monkeypox e outras mais, economia, saúde, polícia, política, cultura, esporte, etc. www.gazetadigital.com.br. Professor Lourenberg, por favor, abra o bloco de perguntas. Comandante, ainda seguindo no mesmo caminho que nós estávamos no primeiro bloco, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Imaginemos que o Corpo de Bombeiro receba uma denúncia de um incêndio numa região urbana. E aí o Corpo de Bombeiros desloca uma equipe do Corpo de Bombeiros até esse local. E no local, além de constatar que de fato tem um incêndio, encontra o autor do mesmo incêndio. E aí vem a minha pergunta, comandante. O que acontece para esse autor desse incêndio identificado pelo Corpo de Bombeiro? No primeiro momento, o Corpo de Bombeiros vai cuidar do combate ao incêndio e uma guarnição vai fazer a detenção do incendiário. Vai comunicar à Polícia Militar para a Polícia Militar fazer a condução e levar para a autoridade policial para realizar o flagrante. Então, o Corpo de Bombeiros pode sim prender em flagrante o incendiário, em especial nessa época do ano. Nessa época do ano que temos os incêndios florestais, caso o Corpo de Bombeiros ou qualquer pessoa veja alguém colocando fogo, colocar fogo é crime, e principalmente nessa época do ano, nessa seca, e o Corpo de Bombeiros faz a detenção, aciona a Polícia Militar para fazer a condução do autor do incêndio até a autoridade policial. Somente nesta época do ano o Corpo de Bombeiro pode fazer a prisão? Não, fazer incêndio nessa época do ano, fazer incêndio em vegetação é crime durante todo o ano. Durante todo o ano. Agora, fazer incêndio em edificação é crime mesmo. Então, o Corpo de Bombeiros pode fazer devidamente identificado o criminoso,
aciona a polícia militar para fazer a condução. Óbvio, o corpo de bombeiros vai junto para dar subsídios à autoridade policial. Olha só, ainda falando sobre a questão do calor e falamos aí no bloco anterior de incêndios e continuamos falando nesse bloco também, eu queria só abordar a questão de choques elétricos. Como é que estão as ocorrências nesse sentido? Há muitas, o 1º Batalhão, por exemplo, ele é acionado muito em situações como essas, por exemplo, porque às vezes pode ser que não haja tempo também, seja uma coisa muito rápida, mas muitas vezes pode ser que ocorra a necessidade de ter lá uma equipe. O choque elétrico geralmente ocorre mais na época chuvosa, onde as pessoas têm um aumento do número das chuvas e tem raios e uma sobrecarga de energia. A gente sempre orienta as pessoas a não usarem eletrodomésticos num período de chuva intensa, de fortes raios, justamente para evitar essas descargas elétricas. A gente sempre costuma ouvir que o raio danificou, a descarga elétrica danificou aparelhos domésticos. Então, é recomendado não utilizar esses aparelhos nessa época do ano. Agora, o número de ocorrências de choque elétrico não é tão alto. A gente tem isso como acidente doméstico, né? Geralmente acontece com crianças e que não tem o cuidado, a casa é bem exposta ali às tomadas, não tem uma preocupação em isolar aquelas tomadas de crianças e geralmente toma choque. Porém, o número de ocorrências não é tão alto. Outro assunto, já te chamo aí, Lorenberg, só tem mais um assunto que ocorreu agora, então eu vou acabar esquecendo. Estávamos falando também de afogamentos e afogamentos em piscinas. Você falou em criança e eu logo lembrei que eu, propriamente, já tive a oportunidade de fazer reportagens tristes, né, obviamente, em situações como essas, né? A mãe ou o pai em distração, não vê a criança vai lá, cai, não sabe nadar e acontece a fatalidade. Como é que está isso? Isso é muito recorrente aqui na região? É bastante recorrente. A gente sempre tem campanhas e faz palestras, campanhas orientativas de cuidado, atenção à prevenção a afogamentos. Afogamentos em piscina, a criança geralmente ela tem que ter a supervisão de um adulto responsável. É muito rápido, como você disse, muito rápido a criança sair da nossa vista e entrar na água. Então a pessoa não percebe porque a criança logo afunda e não percebe nem o movimento na piscina. E acaba, sem supervisão, a criança acaba se afogando. Então é uma ocorrência infelizmente é comum, só que para evitar que ela aconteça, a gente precisa do cuidado dos pais e responsáveis. A gente não pode culpar a criança, né? Porque a criança é curiosa, por natureza, ela vai querer ver, vai achar que pode. E é desprovida do medo também, isso, né? Não tem medo. Quando a gente vai crescendo, a gente costuma aumentar o medo das coisas, né? Não é nem medo, é precaução, que a gente sabe dos perigos que acontecem. Mas criança não tem isso. Então, é necessário que os pais responsáveis sempre estejam atentos e façam a supervisão das crianças. Em relação também, queria falar um pouco sobre prevenção a afogamentos também em rios. A gente tem, nessa época do ano, que está se encerrando essa época de seca, o nível dos rios baixam e o fluxo de pessoas aumenta nos bancos de areia, nas praias que formam no rio. E o Corpo de Bombeiros sempre orienta: água acima do umbigo, sinal de perigo. Então, a criança ou até o adulto, mesmo que saiba nadar, a água corrente é bastante traiçoeira. A gente não sabe onde vai ter uma correnteza, onde vai ter um poço que pode levar a criança ou o adolescente, adulto que não sabe nadar. E então a gente sempre orienta: água acima de umbigo, sinal de perigo. Se a gente estiver adentrando a água e passada do umbigo ali, um sinal de alerta, a gente retorna e fica num local seguro para evitar o afogamento. E em situações assim como água corrente, por exemplo, principalmente, você pega um rio, por exemplo, como Passagem da Conceição. Você está ali, acima da cintura, você não sabe o que tem embaixo, né? Você não sabe para onde que você caminha. E um passo em falso que você der, já pode cair num poço, alguma coisa do tipo assim. Pode cair num poço, não vai dar pé, né? Como popularmente se fala, e a correnteza vai levar. E o pior é que quem pode tentar
ajudar, a querer salvar, muitas vezes também Se não envolve, sabe nadar e não tem habilidade na natação para retirar uma vítima. Então, em vez de ter uma vítima, a gente vai ter duas. Então, nesses casos, o que a gente orienta? Se a pessoa está se afogando, jogue algum material flutuante para ela. Jogue garrafa PET, um isopor, uma bola de futebol, para que a pessoa agarre esse material flutuante e consiga flutuar e a correnteza a leve e a pessoa busque mais abaixo no rio. Sempre tentando manter a calma, o que é muito difícil. Mas no afã de querer ajudar a pessoa, às vezes a gente acaba tendo mais vítimas. Sempre a gente costuma ver, às vezes não é só um afogado, geralmente fala, não, 2 se afogaram. É porque um se afogou, o outro tentou ajudar e se afogou junto. Não tem as habilidades necessárias. Meu santo pai, eu fico imaginando assim, tá contando aí, fico imaginando o perigo que é isso, minha gente. Desde que as crianças em casa, e não é só com piscina não, tem gente que deixa a criança brincar no reservatório d'água lá, na caixa d'água, e enquanto a mãe está lavando louça, lavando roupa, e aí num piscar de olhos, a criança perde o equilíbrio, cai, não consegue levantar e já era. Então, o recado é para que essa atenção seja redobrada. Redobrada. A atenção com criança é fundamental. Professor. Comandante, o senhor está falando e dando a resposta, e falando das atividades, das atribuições, e de todos os cuidados que o Corpo de Bombeiro está tendo e tem no cotidiano. E aí, o amigo telespectador certamente está perguntando, o 1º Batalhão, que é o maior batalhão do Estado, possui quantos militares? Uma vez que o senhor foi comandante do 2º Batalhão em Várzea Grande. E na oportunidade que o senhor comandava o 2º Batalhão, ele tinha 112 militares. 112 militares. Ora, e era o segundo maior. E o primeiro? Quantos militares tem? E já aproveitando a mesma pergunta, quantos militares mulheres possui o 1º Batalhão? O 1º Batalhão tem um efetivo hoje de cerca de 160 militares. Então, nós temos 160 militares divididos nas atividades administrativas e operacionais. Nas administrativas, atividade meio para o serviço operacional fluir e também, que é uma atividade fim, que é a segurança contra incêndio em pânico também, que faz a emissão de alvarás, realiza vistorias técnicas e análise dos projetos. Ao todo, nós temos 7 bombeiras militares, no nosso efetivo também, que trabalham da mesma forma que os homens, não têm privilégio ou algum outro tipo de situação. Então, elas trabalham, são operacionais, trabalham no serviço operacional, muitas com cursos operacionais difíceis, que muitos homens não conseguem fazer, e elas são bem dedicadas ao serviço também. Não são todos oficiais não, né? Não, as mulheres no Corpo de Bombeiros, no 1º Batalhão, nós não temos oficiais, nós só temos praças no 1º Batalhão. Ou seja, todas operacionais. Todas do operacional. Você vê, né? Mulherada. Olha só, a propósito, tem a Coronel Vívia, Tenente Coronel Vívia, assumiu aí há pouco tempo, não foi? Foi. Como é que é? Comando Regional? O Comando Regional 1, ela é a nossa comandante imediata. Comandante Regional 1 é responsável por toda a Baixada Cuiabana. Então, 1º Batalhão, 2º Batalhão, 1º Pelotão em Poconé e 2º Pelotão em Santo Antônio são subordinados ao Comando Regional 1, que está sob o comando da Tenente Coronel Vivian. Com quem eu conversei ontem, aliás, conversei por telefone com ela ontem, parabenizando pela assunção dessa nova empreitada aí, né, dessa nova missão. Logo, logo ela vai estar conosco também aqui, né? Assim como já veio aqui a Luciana de Braga. Lembra dela? Coronel Luciana Bragança. Ela está hoje ela está no administrativo lá, não está? Ela é a diretora de segurança contra incêndio e pânico. É uma ótima entrevista que rendeu, inclusive, na ocasião. Também, logo, logo, o pessoal do bombeiro que quiser falar aqui, o comandante já vem sempre, esse é nosso... Tem até a fichinha dele aqui já, né? A fichinha que está assinada ali pelo Dorilhô. Agora, rendeu o assunto, porque isso aqui, ó, é prestação de serviço público. A gente está tentando levar até você esses alertas, as informações. Eu tenho certeza que depois de assistir a uma entrevista como essa, você vai pensar, repensar, porque não existe bem maior do que a vida, não é? A sua, se você é pai, como eu, não é?
dos seus filhos também, não é? E precaução, eu acho que isso, parcimônia, isso aí, prudência, isso é fundamental, todo cuidado redobrado para que não ocorra o pior. Eu queria que você fizesse também a última desse bloco. Comandante, no dia 28 de julho, melhor dizendo, de 2018, em comemoração ao Dia do Bombeiro, o Corpo de Bombeiro Militar preparou uma exposição aberta ao público no shopping Varzagrandense, ou de Varzagrande, na verdade é Varzagrande Shopping. Né? Na oportunidade, o senhor comandava o 2º Batalhão de Bombeiros e chegou a afirmar que a exposição foi montada com peças do 2º Batalhão, do 1º Batalhão e peças do acervo pessoal de alguns militares. Havia, inclusive, na entrada, antes de entrar à exposição, tinha uma outra exposição, uma coleção de miniaturas de viaturas de bombeiros que chamava muito a atenção. E aí eu pergunto ao senhor, de lá para cá, é bom lembrar aqui que está no site da CESP, esse material, dia 29/7 de 2018. De lá para cá, comandante, o Corpo de Bombeiros realizou outras exposições. Se não realizou, o porquê não as realizou? E se realizou, qual é o balanço que o senhor faz dessas exposições? Geralmente, o Corpo de Bombeiros realiza essas exposições na Semana Nacional dos Corpos de Bombeiros, que é a semana que antecede o dia 2 de julho, o Dia Nacional dos Corpos de Bombeiros. Então, na semana que antecede o 2 de julho, é a Semana Nacional dos Corpos de Bombeiros. As unidades ficam responsáveis por fazer atividades comemorativas, fazem exposições de materiais, exposição desse acervo, fazem demonstrações de atividades técnicas profissionais, rapel, desencarceramento de veículos, tudo em comemoração ao Dia do Patrono do Corpo de Bombeiros. Então, em Várzea Grande, foi no meu primeiro ano de comando, lá em 2018, que nós fizemos a exposição. Esse acervo é o acervo que já existe no 2º Batalhão, temos também peças no 1º Batalhão, mas o acervo maior do Corpo de Bombeiros está sob responsabilidade do Tenente da Reserva, L. Carlos. É bom fazer uma lembrança ao Tenente L. Carlos, um abraço, L. Carlos, que ele é um entusiasta da atividade do Corpo de Bombeiros. Ele cuida de um acervo pessoal dele e toda vez que nós solicitamos, ele expõe esse material e leva o material, devolve o material, ele tem um local para guardar, só que o Corpo de Bombeiros, a nossa intenção é criar um museu, criando esse museu com as peças desse acervo. Inclusive nós temos uma autoescada, a nossa autoescada 001, da década de 60, ela funciona, é uma Magiros que funciona. Obviamente ela não está em operação no serviço operacional, mas se ela quiser ser arvorada a escada, ela funciona perfeitamente. Então nós fizemos também outras exposições, não só em Várzea Grande, nós fizemos também em Várzea Grande, mas Cuiabá já fez também. No ano da pandemia a gente parou com as nossas atividades, nós temos outras atividades também em comemoração ao Dia dos Corpos de Bombeiros. Nós temos a nossa tradicional Corrida Homens do Fogo, mas que nos 2 anos de pandemia ela teve que ser suprimida e que esse ano já retornou, e retornou com boa aceitação do público. Foi a nossa maior corrida. Então são eventos que o Corpo de Bombeiros faz. Entre esses eventos está a exposição de materiais, que é bastante aproveitado no Corpo de Bombeiros. Muito bem, olha só, mais um intervalo comercial, a gente volta no instante só com mais programa Opinião, mais dicas importantes aqui com o comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar aqui, que compreende a capital e algumas outras cidades aqui da região. A gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião ao vivo pela sua TV Pantanal. Uma empresa do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal. Olha só, estamos entrevistando aqui nesta noite aqui o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, o caríssimo Mário Henrique Faro Ferreira. Tenente-coronel Faro, falando aqui sobre
esses assuntos que tanto dizem respeito ao nosso cotidiano, que é bom, que são assuntos que a gente tem que absorver para o nosso próprio bem, não é? O senhor falava aqui daquela escada antiga, Magiro, né, que tem lá, inclusive, que não está sendo usada hoje, mas hoje tem alguma escada nova? Qual que é não só a questão da Magiro, estão me falando aqui no ponto que eu tenho que chamar Maxlog. Eu posso chamar depois dessa resposta aqui ou não? Tem que ser aqui na abertura do bloco. Estão mandando eu chamar aqui. É que eu esqueci de chamar Maxlog, né? Mas eu pergunto sobre a Magiro já. Eu tenho que chamar aqui. Afinal de contas, é importante que você também saiba, na hora de armazenar e estocar as suas mercadorias, tem um nome só. Principal nome, Maxlog. O recado para você. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Muito bem, então agora retomando aqui, não é? Eu estava perguntando sobre aquela escada enorme, a escada Magiro que chama, né? Que serve para atender aos edifícios, aos prédios mais altos, não é? Qual que é a estrutura que, não só em termos de escada, mas em termos de equipamentos propriamente, como é que está estruturado primeiro? O Corpo de Bombeiros como um todo, eu pergunto depois para o comandante geral, mas o seu batalhão, como é que está equipado nesse sentido? Hoje ele está equipado com 4 viaturas de combate a incêndio, nosso ABT Auto Bomba Tanque. Temos a autoescada mecânica, a gente popularmente conhecido como Magiros, que Magiros é a marca alemã, né? Tradicional na fabricação de autoescadas mecânicas no mundo. E a nossa autoescada ela atinge 56 metros. Ela é do ano de 2009, porém é uma autoescada nova. Uma autoescada nova. A durabilidade dela passa 30, 40 anos facilmente. E ela é bem moderna e atende não só os edifícios, ela também atende os incêndios em empresas maiores ou edificações maiores. A gente costuma fazer uma torre d'água. Ela serve também para subir a pessoa e coloca a mangueira, acopla a mangueira nela e faz uma torre d'água, então sai água da ponta da autoescada e a gente consegue combater da melhor forma possível por cima. Olha também só. Ela tem essa funcionalidade também. A gente utiliza também para outras atividades, atividades em altura como um resgate de animal em local de risco numa determinada altura, a gente pode utilizar também a autoescada. Então ela é bastante multifuncional para a nossa unidade, além dos caminhões de combate a incêndio e viaturas de salvamento aqui na capital. Nós estamos vendo atrás do senhor ali alguns prédios. Abre, por favor, aí, meu caríssimo, aí. Não, abre, fecha nele, fecha ali, ó, alguns prédios. Essa altura que o senhor falou aí, ela pode atender a um prédio de até quantos andares, mais ou menos? Eu não tenho esse parâmetro. Cerca de 20, 22, não, menos um pouquinho, 18 andares, 17 andares. Uhum. Já foi utilizada aqui em alguma situação? Já foi utilizada, mas não na altura completa, mas ela é bastante utilizada para incêndios. Lorenberg. Mas ainda nessa mesma resposta, comandante, nós já temos prédios com mais de 17 andares. Uhum. E aí, vamos imaginar, tomara que isso nunca venha a ocorrer, mas vamos imaginar que nós temos aí 23
3 andares, e no 23º começa a pegar fogo. Essa escada, o que fazer se ela não alcança até o 23º andar? Aí temos técnicas de combate a incêndio e salvamento. Nós vamos lançar o bombeiro militar no andar mais próximo e dali ele consegue adentrar a edificação e subir até o andar sinistrado para fazer o combate a incêndio e realizar o salvamento de alguma vítima que porventura estiver lá. Descer ao andar mais baixo e ser resgatado pela autoescada. Então, temos essas técnicas também. Porém, já existem autoescadas com capacidade maior também. Mas o problema, temos uma limitação. Não existe, quanto maior o prédio, uma hora a autoescada não vai ser suficiente. Então, não sei hoje a Magiros qual é a capacidade máxima, mas não é tão mais alto que isso. Comandante, o Boca, que é o nosso diretor de imagens aqui, o Alan Sen Fagner, vulgo Boca, vulgo não, popularmente conhecido como Boca. Ele me perguntou, ele me fez uma pergunta aqui para eu lhe repassar, ainda no bloco anterior. No caso de um afogamento, né, tem alguém afogando lá e tal, os procedimentos daquele que está de fora para salvar, né, que ele tem que... Porque muitas vezes, por exemplo, o cara, eu perguntar para mim, eu não sei nadar, como é que eu vou salvar alguém, se eu, sabe? Quais são as orientações para quem esteja ali de fora, mas que... E é uma coisa muito... Tem que ser uma decisão muito rápida, o que fazer? Quem não sabe nadar, foi o que eu disse, quem não sabe nadar deve jogar algum material flutuante para essa pessoa. Uma bola de futebol, uma garrafa PET, um isopor, para que ela se agarre naquele material e a correnteza a leve e a pessoa, uma hora a correnteza vai acabar e alguém busca essa pessoa mais baixo no rio. Caso a pessoa tenha habilidades com a natação e saiba, porque muitas vezes não é só saber nadar. Muitas vezes tem que saber alguma técnica de salvamento. Por quê? A pessoa quando está se afogando, ela está no desespero, o que ela vai fazer? A primeira coisa quando uma pessoa chegar próximo dela, vai tentar agarrar ela para ficar para cima. E ela vai puxar quem está salvando ela para baixo. Então a pessoa no desespero, então a pessoa tem que estar muito bem preparada e saber o que está fazendo. Então ainda eu prefiro a primeira opção, jogar algum material flutuante ou a pessoa que saiba nadar levar esse material flutuante e conseguir verbalizar com a pessoa para fazer a retirada dela. Mas, comandante... Não, pode falar, porque o Boca está falando comigo aqui, pode falar. Mas, comandante, uma pessoa, imaginemos que seja um parente, um filho, ou um irmão, ou um pai, ou a mãe. A pessoa que não está habituada, familiarizada com esses perigos, ela fica também no desespero. Ela não vai lembrar se vai pegar uma bola ao seu lado, se vai pegar um pneu, não vai lembrar disso. E aí? Como fazer para essa pessoa ter calma suficiente para tentar salvar alguém que precisa e alguém muito próximo dele? Sim. Pode ser um amigo. É uma situação bastante complicada, porque a pessoa no desespero, ela acaba se jogando na água para tentar fazer o salvamento dessa pessoa. E como eu disse, geralmente a pessoa não sabe nadar e a gente, em vez de ter uma vítima, acaba tendo duas. Então não tem muito o que se fazer, no caso é extremamente psicológico. Tem que manter a calma e tentar jogar algum material flutuante ou pedir ajuda. Pedir ajuda o mais rápido possível para que a pessoa, alguém que saiba nadar, tenha essas habilidades, faça a retirada da vítima. Ok, vamos acelerar aqui, porque tem alguns pontos ainda que a gente tem que abordar aqui. Aliás, me perguntaram também aqui, estão pedindo para perguntar para o senhor o seguinte: no caso de uma situação extrema, desse pânico que acaba ocorrendo no afogamento, se ouviu-se dizer, quem está perguntando aqui, acho que é o Boca, é um desses aqui, é um dos esse povo que está ali, não me deixa em paz aqui, aí fica perguntando o seguinte: é normal de a pessoa que está socorrendo fazer com que a outra desmaie para evitar um mal maior, por exemplo? Que a gente chama assim,
popularmente no salvamento, a gente chama que o bombeiro aprende o judô aquático, que acaba tendo algumas manobras para imobilizar quem está se afogando. Então, muitas pessoas falam, não, desmaia quem está se afogando para ela ficar calma, ela não vai reagir, ela vai estar inconsciente, não vai se debater e consegue retirar. Para quem está realizando o salvamento, é muito mais fácil tirar uma pessoa inconsciente porque ela não vai se debater. Então fala, mas como desmaiar a pessoa? A gente não faz, porrada, né? Mas geralmente a gente não faz isso. A gente tenta acalmar e trazer a vítima. Não vai dar uma porrada na pessoa. Cala a boca. Sim. Aí não dá certo, aí vai acabar cometendo um crime. Eu tenho uma dúvida particularmente, que é o seguinte, aonde que vai o limite do Corpo de Bombeiros numa ocorrência urbana com a do SAMU? Porque a gente sempre fala, chama o bombeiro, mas na verdade é situação de SAMU, né? Às vezes por um acidente, coisa do tipo. Aonde que vai um, aonde que vai outro, ou há uma parceria entre ambos? Como é que está isso aí? Embora, como foi falado, a Constituição Estadual de Mato Grosso prevê no artigo 82, compete ao Corpo de Bombeiros realizar socorro de urgência. Então, o atendimento pré-hospitalar também é função do Corpo de Bombeiros. Porém, em Cuiabá e Várzea Grande, o SAMU absorveu essa atividade. Então, quando tem alguma ocorrência de atendimento pré-hospitalar, uma queda de nível, uma queimadura, um atropelamento, acidente, colisão de carro, as pessoas ligam para o SAMU, que realiza o atendimento pré-hospitalar. Quando o Corpo de Bombeiros entra? Quando há o salvamento nessa ocorrência. Um exemplo, vítimas presas em ferragens. O Corpo de Bombeiros vai até o local, faz a retirada da vítima das ferragens do veículo, tem equipamentos específicos para fazer a retirada e entrega ao cuidado do SAMU. O SAMU estabiliza, leva na ambulância e leva para o hospital. Outro caso que o Corpo de Bombeiros atua. Não tem as galerias ali no Córrego 8 de Abril? Geralmente não, a gente não costuma ver, mas acontece algumas vezes. Um carro cai no local ou algum andarilho cai no local. O Corpo de Bombeiros desce, faz a estabilização da vítima, realiza o salvamento, que é um local de difícil acesso, leva a vítima até ao nível da rua, entrega para o SAMU e o SAMU leva. Então, esse é um serviço de integração. No interior do estado, alguns municípios, o Corpo de Bombeiros realiza exclusivamente com o SAMU. Porque não tem SAMU. Porque não tem SAMU. O Corpo de Bombeiros realiza o serviço de forma exclusiva. Em Rondonópolis, Primavera do Leste, Jaciara e Campo Verde, é um serviço integrado. O Corpo de Bombeiros e SAMU atuam junto, na mesma viatura. Então, são algumas formas de atuação no estado. A última, Nuremberg Alves. Muito rapidamente, comandante, a base descentralizada lá do Corpo de Bombeiros, lá na Chapada dos Guimarães, essa base descentralizada atende ali o Lago do Manso ou fica exclusivamente dentro da cidade de Chapada dos Guimarães? Nós ativamos esse ano a base descentralizada Bombeiro Militar em Chapada dos Guimarães. Então não é uma unidade permanente, é uma unidade temporária para atender os casos de incêndios em vegetação. Nesse período do ano, o Corpo de Bombeiros nós temos 24 cidades com unidades do Corpo de Bombeiros dos 141 municípios. Porém, nessa época do ano, nós ativamos 83 instrumentos de resposta espalhados no estado. Então, um deles é na cidade de Chapada. Porém, os atendimentos lá são limitados a incêndios em terrenos urbanos e incêndios florestais. Então, quando passar o período de estiagem, o serviço será encerrado, porém, o comando deseja ativar uma unidade lá em Chapada dos Guimarães e a gente está em tratativas com a Prefeitura Municipal para fazer a ativação permanente da unidade. Eu preciso encerrar o programa aqui, mas eu quero que o senhor responda em 30 segundos, porque estamos chegando na época das chuvas, né? A chuva do Caju não chegou ainda, não veio, mas daqui a pouco começa o período das chuvas e a gente vê muita queda de árvores, né? Ou coisa do tipo. Orientações bem rápidas para essas pessoas aí se prevenirem também. O Corpo de Bombeiros sai do incêndio florestal e entra nas quedas de árvore com o período chuvoso.
Então, qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros? As pessoas que têm casa, árvores grandes, de grande porte, que oferecem algum risco, já façam a poda preventiva desses galhos mais perigosos, para evitar que com a chuva e ventania ele acabe caindo na residência, em veículos, nas vias, em rede elétrica. Então essa é a orientação, fazer a poda preventiva dessas árvores. Muito bem, olha só, tem muito assunto, mas a gente não pode, a gente tem que encerrar o programa agora. Agradeço demais aqui ao Tenente Coronel Faro, muito obrigado por ter vindo aqui do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. O espaço continua a postos para bem informar, sempre que tem novidade lá, conte com a gente aqui, viu? Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição para atender aqui as entrevistas e informar a população dos nossos serviços. Muito bem. E a gente apostos para bem informar. Lorenberg, então, até sabe quando? Segunda-feira. Segunda-feira. Sabe com quem? Com o candidato a vice-presidente da República na chapa do Novo, que o nome dele é Tiago Mitraldi. Vai estar em Mato Grosso e vai vir aqui falar conosco ao vivo aqui o Tiago Mitraldi, candidato a vice-presidente da República do Novo, aqui no Opinião de segunda-feira. Então, um bom fim de semana, se cuida, se for nadar, se for para... Se cuida, que Deus te proteja. Fica bem, fica com Deus também.